Obrigado, queridos. Glória a Deus. Queridos, mas antes de iniciar a palavra, deixa eu fazer uma solicitação aqui. Se alguém puder trazer um cafezinho de integração para mim, para dar uma aquecida na garganta aqui. Queridos, mas assim como já foi falado aqui, né, aquilo que a gente experimentou nesse final de semana foi de fato algo surpreendente, de forma sobrenatural. E sabe, queridos, algo que o Senhor colocou no nosso coração quando, desde o ano passado, a gente teve um acampamento dos jovens e naquela estação o Senhor estava ministrando algo para nós sobre a questão da unidade. Então a gente fez o evento para os jovens e a gente nomeou como Unity, fazendo alusão à unidade, à união. E da mesma maneira que a gente entendeu que aquilo era uma palavra rema para a nossa juventude, era algo que a gente também estava vivendo como igreja. E isso continuou por algum tempo, e a gente orando, e era um nome legal de falar, e é uma palavra que o significado tem tudo a ver com nós como igreja, como nós vivemos no corpo de Cristo. E a gente chegou a pensar em talvez usar o nome Unity para o Ministério de Jovens e Adolescentes dessa casa. Foi quando a gente foi buscar o Senhor, justamente num lugar de profundidade. E aí o Senhor colocou no nosso coração, a nossa geração, ela tem vivido no raso. A nossa geração, ela tem se contentado a estar apenas de forma superficial. Obrigado, Rita. Tem se acostumado, na verdade, com a superficialidade. Em meio a tanta informação, o pastor Diego falou sobre isso recentemente, em meio a tanta informação e por falta de direção, né, os jovens, os adolescentes, até mesmo nós adultos, a gente tem se perdido. E para a gente é tudo gostoso, a gente vem no culto, a gente louva, adora, ergue a mão, planta a bananeira, dá uns aleluia, isso é massa, glória a Deus por isso. Se você não faz, eu quero estimular você a fazer. É gostoso ir para a célula, é receber a palavra mastigada, é incrível vir aqui, ouvir uma palavra do pastor Diego, da pastora Esther, alguém que sabe muito a respeito da palavra, que tem unção, glória a Deus por isso. Eu quero justamente continuar estimulando você a fazer isso. Só que a gente precisa acessar um lugar mais profundo no Senhor. E sabe, e por vezes a gente falava sobre profundidade e talvez era só sobre conhecer a vontade de Deus de forma profunda. Sabe, o que o Senhor foi trazendo para o nosso coração é que não adianta eu só saber a respeito da vontade de Deus. Eu preciso conhecer o Senhor na profundidade. E para a gente poder conhecer e acessar esse lugar profundo no Senhor, a gente tem que se empenhar, a gente tem que criar e desenvolver intimidade. Sabe, queridos, e à medida que a gente orava a respeito, e o Senhor ia nos levando para esse lugar de cada vez buscar algo a mais no Senhor e não se contentar só com aquilo que a gente estava vivendo. E talvez eu externando isso, você vai entender um pouquinho sobre o que a gente tinha vivido em algum tempo atrás. Assim como ano passado a gente teve uma estação de parecer que o pastor Diego, o pastor Esther, eu e a pastora Jean, a gente estava perseguindo alguém, sempre ministrando palavras de comportamento e de conduta. A gente entendeu que o Senhor estava nos levando para aquele lugar para viver algo novo no Senhor. E dessa vez não foi muito diferente. A gente veio numa sequência de palavras onde o Senhor nos direcionou para a gente exigir um pouco mais de nós como igreja. Porque quando a gente fala exigir de igreja, dá a impressão que a gente está falando só do rebanho. Não, tem que começar em nós. Então o Senhor nos levou para esse lugar de ser tratado, de ser podado, de ser polido, de ser moído, para a gente poder entender no Senhor. Entendi, essa é a palavra para nós como igreja. E aí, por conta, veio o testemunho de Cristo, e para a gente zelar pelo testemunho de Cristo, nós como cristãos, a gente entendeu que a gente precisava melhorar, a gente precisava avançar, mas para conhecer muito mais daquilo que o Senhor tinha para a gente precisava mergulhar num lugar mais profundo. Então, assim como nessa estação, o Senhor nos tratou, o Senhor foi nos moendo, agora a gente tem a plena consciência de que a gente não é nada sem o Senhor. Sabe por quê, queridos? Assim como foi passado o vídeo, e eu fiquei muito feliz de ver, né, como foi recapitulado nessa linha do tempo, né, e eu volto a falar, glória a Deus pelo sim da pastora Esther, do pastor Diego, né, em de novo construir igreja, plantar igreja, e o zelo e o cuidado que eles tinham para com os jovens e adolescentes desde o início, na casa deles. Imagina,
Pensa hoje, tem uma casa vazia aqui no condomínio, eu vou pegar para a galera se reunir. É louco que faz, é só louco por Jesus. E louco por Jesus que ama pessoas. Até o pastor Diego estava de chapéu, né, antes de ontem, lá no nosso Esquenta Genuína Country Fest. Ele estava parecendo um fazendeiro, né, parecia um prefeito da cidade. Ele falou, não, parece um gerente da Cressol, não faz merchan não, corta essa. Mas ele falou, na verdade eu sou criador de ovelhas. E eu louvo a Deus pela tua vida, pastor Diego. Porque é por isso que a igreja está aqui crescendo, se desenvolvendo. Porque o Senhor te deu essa habilidade de criar, de cuidar de ovelhas, de amar. Sabe aquilo que Jesus fez com Pedro? Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Foi isso que o Senhor fez para o pastor Diego, para a pastora Esther. Vocês me amam mesmo? Assim como o pastor Diego, ele estava revoltado com ele mesmo e olhando para um cenário onde ele falava, Deus, cadê a referência de homens para essa geração? E o Senhor falou, é você. Seja você esse que vai trazer referência. É por isso que hoje nós estamos aqui como igreja, buscando o quê? Um lugar mais profundo no Senhor. Pelo sim do pastor Diego e da pastora Esther, sim para Deus, mas a responsabilidade de nos amar e cuidar, porque nós não somos fáceis não. Você acha que eu não dou trabalho ao pastor Diego? Dou, coitado deles. Mas queridos, eu quero entrar na palavra, e o que o Senhor colocou no meu coração, eu quero ser muito breve, de verdade, até mesmo porque a gente já foi muito ministrado pelo louvor, pelo tempo de adoração, a gente já pôde celebrar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, ouvir os testemunhos dos adolescentes, os relatos dos nossos supervisores, né, aquela dança e o teatro. Gente, eu não tinha visto teatro, tá? Eu ficava só no fundo lá tentando fazer os passinhos, às vezes na frente para distrair eles. Eu não sou bom, né, com minha coordenação motora é ruim, e eu não vi o teatro, mas eu quero falar para vocês, foi incrível. Sabe, porque isso retrata de uma forma tão lúdica e didática como a gente tem vivido. E eu não estou falando só de jovens e adolescentes. Somos nós, adultos e até mesmo cristãos maduros, que a gente está tão imerso a tantas outras coisas e a gente para de olhar para o sagrado, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe, querido, por isso eu quero ser bem breve. E o que o Senhor tinha colocado no meu coração, que inclusive, agora eu vou contar outra parte do testemunho. Eu tinha essa palavra já pré-definida pelo Senhor no meu coração, e a Janaína falou assim, não, você vai pregar só no último dia, e eu só obedeço, né? Só obedeço e participo. Então, à noite a gente teve, na primeira noite a pastora Janaína, aí depois, no outro dia a gente teve um esquenta, Genuína Country Fest, mas antes disso a gente teve uma palavra do Raul. Ele já tinha ministrado uma palavra para os jovens e foi incrível, e quando ele ministrou para os adolescentes também virou uma chave. No outro dia pela manhã, a pastora Esther, ela liberou algo exclusivo para as meninas, e o Fábio liberou algo sobre os meninos, e foi incrível o derramar do Senhor. O nosso tempo de devocional foi um momento onde o Senhor estava nos preparando para receber essas ministrações personalizadas, e foi incrível. E aí quando eu fui, durante esse tempo, eu falei, Deus, a mensagem está aí, eu acho que está pronta, mas se o Senhor quiser mudar, eu gosto do freestyle mesmo, mas vamos ver o que o Senhor tem. Eu sei que eu ia para o mercado fazer uma coisa para ajudar o pessoal da cozinha, e eu chorava no mercado, porque eu falei, Deus, parece que não é mais isso. Eu vi isso, e agora o que o Senhor tem? E o Senhor foi me moendo, e eu chorava no carro, chorava no mercado, né? Choro pouco. Eu falo que é a unção de quebrantamento que ficou aqui, né, pastor? Estou precisando liberar para os outros agora. Mas, queridos, quando eu estava me arrumando para ir para a escola, o Senhor me quebrou. Ele falou, você não sabe de nada o que eu vou fazer. Eu falei, Deus, então, se eu não preciso fazer mesmo como sempre é com o Senhor, então vamos para cima. Queridos, eu sei que eu sentei na mesa, o Juliano já falou assim, o que você está chorando, pastor? Eu falei, não sei, é o pai que está mexendo comigo. E aí depois eu fui para o Raul, e o pessoal lá na projeção tentando ajustar alguma coisa, e eu falei, cara, nem sei se vai ter. Não sei o que Deus tem preparado, sei que Ele vai fazer algo diferente. Eu sei que eu olhei para o Kleber e falei, Kleber, você não vai reproduzir nada no telão. Ao mesmo tempo que eu sabia que Deus tinha algo especial para aquela noite, eu fiquei até mais feliz e confortável. Beleza, tem uma mensagem pronta para o domingo, glória a Deus por isso. Mas isso não tem a ver com o que eu tinha como script. O que eu quero dizer para vocês é que quando a gente começa a buscar esse lugar de profundidade, a gente começa a estar mais sensível àquilo que o Senhor quer fazer, e a gente para de atrapalhar. E ontem, quando eu vi o Raul ministrando o louvor, e os adolescentes, sabe, quebrantados no chão, indo para esse lugar mesmo de profundidade, eu falei, Deus, glória a Deus, porque o Senhor está, por mais que eu estou ficando ruim do ouvido, né? Tinha hora que eu falava, gente, eu estou surdo ou está baixo o volume? Eu tenho ouvido a voz do Senhor.
E eu falei, Deus, então vem e faz. E eu lembro que daí começou aquela chuva, e a única expressão que eu tinha, Deus, faz chover perdão e graça. Porque a gente reconhece que para a gente poder acessar um lugar profundo, a gente tem que se arrepender. E aí o Senhor vem com perdão e graça. E foi lindo e foi maravilhoso, querido. E aí, à medida que eu estava estudando e buscando no Senhor, a direção que me veio era exatamente isso. Chamados à intimidade para conhecer a Deus em um nível mais profundo. E eu volto a falar, isso não tem a ver só com jovens e adolescentes, isso tem a ver comigo e com você. E se a gente achar que tudo é só para a geração de quem tem hoje, sei lá, 15 a 35 anos, qual que é o nosso espaço? Glória a Deus, porque a gente tem o Hino Viva Mais, a gente tem tudo, mas gente, enquanto a gente tem fôlego, vamos fazer o quê? Louvar ao Senhor. Qual que foi hoje o devocional? Quem fez devocional hoje de manhã? Pode levantar, se não fez também, você tem tempo para fazer ainda hoje. Não é uma lei fazer de manhã, tá, querido? Mas procure fazer diariamente. Hoje, o último capítulo de Mateus falava sobre o que é grande comissão, ressurreição de Jesus e a grande comissão. E como que a gente vai sair, anunciar o evangelho? Como que a gente vai adentrar no Boas Notícias nos próximos meses? Aí, se a gente não conhece a Deus na profundidade, a gente só acha que sabe um pouquinho. Não, vou dar uma dica para a galera buscar o Senhor. Não, queridos. Primeiramente, o Senhor está nos chamando para esse lugar de intimidade, para conhecer a Ele num nível mais profundo. E esse é o versículo que o Senhor nos deu, quando a gente estava pensando no nome para o Ministério de Jovens e Adolescentes. Jeremias 29, 13 e 14, a Gabi leu aqui. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E no 14, serei achado de vós, diz o Senhor. Aqui eu coloquei só a parte A do versículo. Você entende que é só quando a gente acessa o Senhor na profundidade que a gente vai ser, Ele se permite ser achado por nós. E talvez você já até deve ter ouvido essa reflexão, onde parece uma brincadeira de esconde-esconde. Eu já fiz isso. Eu me escondia num lugar onde eu queria que a Marina e o Gustavo me encontrassem. É assim que o Senhor tem feito com a gente. Às vezes Ele não fala na hora que a gente quer ouvir, porque Ele quer que a gente se envolva mais com Ele. A gente busca Ele mais na profundidade, e aí sim, Ele vai se permitir ser encontrado. E aí sim Ele vai revelar aquilo que Ele tem para mim e para você. E a gente vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Queridos, eu fiz questão de colocar aqui alguns nomes. Esses são homens que buscaram a Deus de todo o coração. O rei Ezequias, lá em 2 Crônicas 31, 21. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele fez de que jeito? De que jeito que ele fez? E ele foi o quê? Quer ser bem sucedido? Busque o Senhor de todo o coração. Não vou ficar aqui dando receita de coach, de mentor financeiro. E se você tem esse dom, glória a Deus, procura a gente, que a gente precisa aprender sobre finanças no mundo espiritual, para a gente poder prosperar. Mas eu não estou aqui para falar sobre finanças, estou aqui para você ser bem sucedido como homem e mulher de Deus, como família, como aqueles que zelam pela herança do Senhor. Olha aqui, o rei Josias, o rei que promoveu um grande avivamento em Israel. Olha o que está lá em 2 Reis 23, no verso 25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Eu falei isso ontem para os adolescentes e para os jovens e para os pais que foram buscar. Olha o que está falando aqui, e depois dele nunca se levantou outro igual. Estou para falar que aqui tem gente que vai se levantar como ele, em nome de Jesus. É você, sabe, porque à medida que a gente se lança na presença do Senhor e vai para esse lugar de intimidade e acessa na profundidade, o Senhor vai revelando quem Ele é. E sabe, quando a gente entende algumas crises, né, eu estou com crise de existencialidade, não sei quem eu sou, para que eu vim nesse mundo, o que eu tenho que fazer, querido. A gente tem que entender que nós somos criados exatamente para isso aqui. Fomos criados por Deus com um propósito extraordinário: estabelecer uma relação profunda e contínua com Ele. Sabe, se a gente for ficar dependendo só de encontro com Deus, de acampamento, de Spark, encontro de casais, não, querido. Você sabe essas vacinas que têm validade? Assim como eu acho incrível quando o pastor Diego fala da Santa Ceia, né?
Vou lá, tomei meu remedinho, estou garantido para o mês. Mano, não tem nada a ver com isso, queridos. Tem a ver com algo que é contínuo. O contínuo é não tem interrupção. É hoje de manhã, tarde e à noite. Se eu acordar de madrugada e o Senhor está me chamando, eu vou para a presença dele. E é no outro dia, e dia após dia, toda semana, todo mês, todo ano. Sabe, enquanto houver fôlego, nós precisamos louvar o Senhor. Precisamos buscar a vontade dele, mas de novo, não tem a ver só com buscar a vontade, tem a ver com conhecer ele. Sabe, querido, não adianta eu chegar para você, ou você chegar para mim e falar assim: ô pastor, o que você quer que eu faça? Aqui no voluntariado, o que você quer que eu faça? Talvez eu vou falar: eu quero só que você arruma a cadeira. Agora, se você me conhecer, você vai falar, você vai entender que não tem nada a ver com arrumar a cadeira, ou com deixar a igreja bem arrumada. Você vai falar: não, eu entendi. Como eu conheço os pastores dessa igreja, independente do que eu vou fazer na igreja, eu tenho que orar, porque eu tenho que ser uma bênção. Mais do que eu querer receber bênçãos do Senhor, a minha posição, depois que eu conheço um lugar de profundidade no Senhor, eu quero ser a bênção na vida do meu irmão. Isso é uma responsabilidade minha e sua, querido. Sabe, e às vezes a gente se perde em algumas circunstâncias, porque a gente fala: não, tem a ver só com eu receber do Senhor. Não, querido. O reino de Deus é coletivo. Para de ser egoísta. E até mesmo para você parar de ser egoísta, você tem que conhecer a Deus na profundidade. Sabe aquele versículo que fala: não, mas eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? Se você não conhece Deus, talvez você nem sabe o que está habitando no teu interior. Talvez você ache que, não, eu tenho talvez aí um vislumbre do que é o relacionamento com Deus, mas se você não tem uma busca pela profundidade em conhecer o Senhor. Sabe aquele versículo que fala que hoje parece que eu vejo tudo como se estivesse embaçado, e à medida que eu avanço eu vou conhecendo o Senhor. Gente, assim é a nossa vida diária. O pastor Diego sempre fala, como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Sabe por que às vezes Deus, eu tenho plena consciência disso. Sabe por que Deus nunca deixa a gente pleno? Porque o dia que chegar nisso, a gente não vai para um lugar mais profundo buscar o Senhor. A gente vai se contentar com, não, eu sou tão abençoado. Estou com o carro quitado, ou mesmo que não está, eu tenho condição de pagar. Olha, eu estou com saúde, meus filhos não ficam doentes, não sei mais nem o que quer gastar com farmácia. Glória a Deus. Mas não tem a ver só com isso, querido. Tem a ver com assumir uma responsabilidade de servir o Senhor com tudo que a gente tem, com tudo que a gente pode fazer. Mas para isso, de novo, a gente tem que ir para a presença do Senhor, para conhecer Ele. Sabe, queridos, aqui eu quero passar para você algumas evidências de quem de fato busca Deus de todo o coração. Sede de conhecer mais sobre Deus, disposição em abandonar pecado, gente. Gente, a gente costuma falar disso com frequência, né? Pecadinho de estimação, não. A evidência de alguém que quer buscar Deus de todo o coração, se dispõe a abandonar pecado, se arrepender. Desejo de viver em santidade é uma consequência de abandonar pecado, vida de oração constante. A pastora Janaína falou que, gente, o que a gente viveu nesse acampamento, não só por aquilo que a gente estava ali braçalmente se empenhando a fazer, ou disposto a fazer, mas algo que fez toda a diferença, foi esse tempo onde a igreja se dedicou para orar por nós. E o tempo todo a gente ficava colocando isso na mente dos adolescentes. Gente, vocês não estão entendendo. Nós estamos vivendo isso porque tem uma igreja que está orando incessantemente. Sabe aquilo que aconteceu com Pedro, quando ele estava preso, e aí a igreja estava orando, ele é preso, e a igreja nem acredita que ele foi solto. Então eu quero que vocês entendam que não deveria ser uma surpresa para vocês aquilo que nós estamos testemunhando. Afinal de contas, vocês oraram para que isso acontecesse. E eu quero estimular vocês a continuar fazendo cada vez mais, porque nós não precisamos depender de eventos. Gente, olha, vocês já repararam como tem sido o nosso tempo de louvor e adoração aqui nos nossos cultos, nas nossas reuniões? Cheio da presença de Deus. Uma atmosfera de ambiente profético, onde aqui as pessoas estão sendo curadas, libertas, transformadas. E é por isso que a gente quer cada vez mais estimular as pessoas a buscarem esse lugar de profundidade no Senhor. Amor pela palavra de Deus, humildade para ser corrigido e moldado. Querido, eu quero falar para você que se você não está disposto a quebrar o teu orgulho, a ponto de receber como muito bem-vindo uma correção, querido, eu quero falar que você não se converteu e teu coração não está no lugar certo. Você precisa de forma humilde reconhecer que primeiro, a gente depende do Senhor, mas a gente tem que reconhecer aqueles que o Senhor coloca à nossa volta para caminhar junto e nos instruir. Porque senão, de novo, você vai acabar perdendo tempo, querido. Benefício de buscar Deus de todo o coração. Conhecimento mais profundo de quem Deus é. Paz e segurança interior. Direção clara para as decisões da vida.
transformação de caráter, resposta às orações segundo a vontade de Deus. Na Bíblia, quando fala que tudo aquilo que a gente pedir ao Senhor, Ele vai fazer, é só de acordo com aquilo que Ele já tem liberado para a gente. Como que eu vou saber se eu não conheço Ele? Volto a falar, não adianta só saber sobre a vontade, eu preciso conhecer quem tem essa vontade. Alguém, esses tempos atrás, falou sobre isso. Não, olha, eu sei que o pastor Diego gosta de bolo. Qual bolo? Se você não conhece ele, você não vai saber. E agora eu vou falar, ele gosta muito de bolo de fubá, com goiabada, ele gosta de bolo de milho. Eu conheço ele, então eu não vou errar a mão na hora que eu for mandar um bolo para ele. Do mesmo jeito que à medida que a gente caminha cada vez mais na profundidade com o Senhor, a gente sabe exatamente quando Deus só fala, como diz a pastora Esther, silêncio para ouvir o que Deus tem para falar para você. Sabe, queridos, isso são coisas que a gente tem que ter muito evidente para a gente poder compreender quem o Senhor é e aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Sabe, queridos, eu coloquei aqui 2 versículos. O primeiro está em Deuteronômio 4:29, que diz assim: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o coração, de toda a tua alma. Esse aqui é no contexto onde todo o povo de Israel ia ser disperso, e aqui tinha algo onde Moisés estava exortando sobre a questão da obediência. Lá onde vocês mesmos estiverem, de lá vocês buscarão o Senhor, e você o achará quando buscares de todo o coração, de toda a tua alma. Aqui no Salmo 119:2, bem-aventurados os que guardam os teus mandamentos e que buscam de todo o coração. Bem-aventurados, tem outra tradução que fala, felizes serão aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e o buscam de todo o coração. Volto a falar. Talvez você fale assim, beleza, mandamento, o que é mesmo? Testemunho, o que é mesmo? Se você não conhece a Deus, você não vai saber exatamente tudo que Ele quer que a gente faça ou deixe de fazer. Agora eu quero ser bem prático, quero já chamar o louvor. Quero ser bem prático agora com vocês. O que a gente entende como aplicação? Volto a falar, e talvez você já está até torcendo o nariz, ou já cutucou o adolescente, o jovem do lado, de novo, lá, devocional. Separe um tempo diário para Deus, oração, leitura da Bíblia. Gente, o cristão não levanta nem da cama. Eu ia falar que o cristão não para em pé, eu não vou nem falar que ele fica de pé. O cristão não levanta nem da cama se ele não tiver uma vida de busca constante no Senhor. Porque o que nos faz parar em pé, não tem aquele dito popular que fala, né, saco vazio não para em pé? Espiritualmente falando, não tem diferença, querido. Se você não está se alimentando constantemente da palavra, você está fraco. É por isso que tem aquele versículo que fala, né, que no meio de vocês há muitos doentes, muitos que dormem. Por quê? Porque estão despreparados, não têm buscado o Senhor, não têm se alimentado da palavra. Peça a Deus que aumente o seu desejo por Ele. Se talvez você não entende exatamente o que é buscar o Senhor, fala, Deus, eu quero aprender mais disso. Se tudo aquilo que está sendo falado é verídico, eu quero exatamente isso. Então, busca o Senhor. Busque viver em santidade e retidão. Querido, eu não estou falando aqui só de boas práticas, de uma boa conduta como cidadão, politicamente correto. Eu estou falando de fato, buscar no Senhor aquilo que Ele quer de forma personalizada que você abandone, ou que você seja intencional em fazer. Louve a Deus em todo o tempo, não só nos momentos bons, porque, mano, quando está tudo bom, beleza, erga os braços e glória a Deus, amém. Mas o dia que as coisas estão mal, você não quer nem levantar da cama, senão você só está lá sentadinho, não fala nem comigo, estou mal-humorado, né? Como é que é? Ó dia, ó vida, ó tristeza. Não tinha, acho que era o Lipe e o Hard que falava isso. Misericórdia, querido. A gente não tem cantado, o Senhor tem as minhas mãos e meu coração no dia bom, no dia mal. Sabe por que tem o dia mal? Porque se não tivesse dia mal, você não quer saber o que era o dia bom. Sempre precisa ter alguma coisa contrária, oposta, para a gente poder valorizar aquilo que é bom, querido. Sabe, a gente tem que honrar o Senhor exatamente no dia bom, mas também no dia mal. Sabe por quê? No dia mal é onde você vai testemunhar para o outro quem Deus é na tua vida. Querido, participe de uma célula. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas se você ainda não está inserido numa célula, querido, procura alguém que está perto do seu lado. Fala, mano, o que é célula? O que faz na célula? Mano, faça parte de uma célula. A pessoa que está desconectada, ela não cresce, ela não se desenvolve, ela não recebe a nutrição adequada para crescer. Sabe, queridos, e na célula é a mesma coisa, é um lugar mais profundo, sabe? Porque domingo a gente vem aqui, a gente libera uma palavra que o Senhor sobrou no nosso coração, mas talvez a gente não tenha um tempo onde você, de repente, sei lá, vamos falar, o Pedro Baptista, filho do Beppe, vai levantar e dizer, pastor, não entendi nada disso que você está falando. Na célula esse é o lugar
Onde você fala, não, mas então me explica um pouquinho melhor. Por isso que existe célula, porque é lá onde a coisa acontece, é onde o corpo se desenvolve. Seja perseverante, mesmo quando não sentir vontade. Querido, tem dia que eu também não tenho vontade. Só que mais do que saber se eu tenho vontade ou não, é entender a necessidade de ir para a presença do Senhor. E eu já cansei de fazer isso, de chegar na presença do Senhor e falar, Deus, eu não sei nem o que orar, não quero nem orar. Aí sabe o que o Senhor coloca no meu coração? Tem um louvor que uma vez, olha, eu vou fazendo igual o Rodrigo. Tem um louvor que a Jaque, ela fez uma dança, eu acho que foi no Pessá, que falava silêncio. Estou trabalhando, silêncio, eu sou Deus. E é nesse momento que você não sabe o que falar, como orar, que o Senhor faz. Deixa o Pai falar. A gente tem que entender igual aquela música que fala caminho no deserto. A gente não está vendo, mas Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Tudo coopera para o nosso bem, querido. Mas a gente é muito visual, eu preciso ver para crer. Ô Tomé, o sangue de Jesus tem poder. Queridos, lembra que nós somos chamados a andar por fé e não por vista. Sabe, querido, quando a gente olha para essas questões de como ser prático para fazer tudo isso, quero convidar você a ficar de pé. Quero pedir para você refletir sobre algumas coisas agora. E agora eu vou pedir para os adolescentes irem lá no fundo para trocar uma palavra bem rápida com o Vinícius, a Nathalie. Quero que vocês adolescentes, aqueles que participaram do acampamento, vão lá no fundo agora. Mas eu quero pedir para vocês fazerem isso. Reflitam comigo. O que hoje tem ocupado mais o espaço no meu coração do que Deus? A gente ministrou aqui durante Kryptonita sobre idolatria. Se ainda você não foi liberto disso, peça ao Senhor, o Senhor traz à tona. Isso sim eu preciso que venha para a superfície, para eu poder compreender aquilo que eu ainda preciso ser curado, que precisa ser tratado no meu coração. De que forma eu posso demonstrar que estou buscando a Deus de todo o meu coração? Isso aqui eu não estou pedindo para você provar para ninguém que você está buscando, não. É você mostrando para o Senhor que você tem se empenhado. E isso sim vai virar um testemunho para aquele que caminha com você. Quais hábitos eu preciso mudar para buscar mais a Deus? Sabe, não sei se você assistiu aquele filme A Forja, mas algo que o Sr. Moore, ele fala pro Isaías é de prioridades. Na época a prioridade dele era jogar golfe, e o Senhor pediu para ele, para com o golfe, investe tempo em forjar jovens adolescentes. E para Isaías era o que? Era o videogame. Eu não estou falando que você não pode jogar videogame, que você não pode jogar golfe, ping-pong, futebol, ou até acessar a rede social. Não, tudo bem, mas com moderação. Mas se for o excesso, talvez o Senhor vai falar assim, chega, parou por aqui, porque ele está passando a competir comigo. Sabe, querido, eu queria que, enquanto o Raul vai ministrar essa canção, eu quero que você reflita sobre esses 3 pontos. E depois nós vamos orar sobre isso, amém? Eu amo o lugar da habitação onde o Senhor está. Eu amo o lugar da tua glória, onde a presença está. Como eu amo o
desfrutamos. Estamos assentados ao redor, assentados ao redor do fogo da presença. Desfrutamos do amor do Pai, assentados ao redor do fogo da presença. Desfrutamos do amor do Pai. Eu já me entreguei a te conhecer. Tua presença é meu tesouro. Eu sei, Senhor, sei que há em ti um lugar pra mim. Essa tua banquete. Aleluia. Querido, eu sinto, isso é algo que estava no meu coração. Eu ia fazer esse convite para a igreja, mas enquanto eu estava conversando com a Jaque, eu senti que foi uma direção do Senhor. Querido, eu quero convidar você. Se você de fato quer ir para um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, eu quero convidar você a vir à frente. Eu quero convidar você a vir à frente. Sabe aquilo que os nossos adolescentes receberam esse final de semana? Eles querem transbordar e eles vão orar com vocês. Quero convidar você, igreja, vem aqui, não perde tempo não. Vem, pode vir. Vamos receber essa unção que está sobre os nossos adolescentes. Vem, querido. Você quer ir para um nível mais profundo no Senhor, vem. É o seu encontro. Pode trazer os adolescentes. Quero que vocês orem com cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Tá bom? Não é para fazer imposição de mãos. Eu quero que você toque no ombro dos nossos queridos. Derrama aquilo que o Senhor derramou sobre você nesse fim de semana, querido. A unção do Senhor está sobre você. Você que serviu no acampamento, vem, derrama sobre a igreja também. Vem orar. Vem orar você. Eu pisarei em lugares mais profundos do Senhor. Eu irei ao seu encontro. Eu irei mais profundo, mais profundo, mais profundo no Senhor. Eu irei. O céu está, eu vou pra lá.
do Senhor. E eu não me envergonho na presença, eu não me envergonho, Senhor. Eu não me envergonho na presença do 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 Senhor. Eu estou à espreita de ti, Espírito Santo. Eu estou à espreita de ti. E a fé diz meu coração, Senhor Jesus. E a fé, a minha canção, tens o nosso coração, Senhor. E a fé tens meu coração, Senhor Jesus. E a fé, a minha canção. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou naquele lugar mais profundo, não sabemos viver, não sabemos viver. Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Sem a tua presença, sem o Senhor conosco. Ah, Jesus, queremos voltar ao lugar do primeiro amor, onde o Senhor era o primeiro, onde o Senhor era o mais importante. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, eu clamarei a glória de Deus. E quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar
E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Sabe, queridos, enquanto nós estávamos ali orando, eu até pedi para o pastor Fabiano se eu podia ter o microfone um pouquinho, porque a visão que Deus me deu foi de uma porta aberta. E eu sinto que nós estamos entrando numa era espiritual diferente de tudo aquilo que nós já vivemos anteriormente. Nós temos sentido a atmosfera diferente. Nós temos visto talvez até um pouco daquilo que lá no Antigo Egito as pessoas viram que era trevas densas que se podiam apalpar. O mundo hoje tem se mostrado como um mundo altamente desafiador. E a visão que Deus me deu sobre uma porta foi sobre decisões. Mas não são decisões comuns, são decisões radicais. Decisões que farão a diferença na nossa vida. A palavra fala que quando Elias estava diante dos profetas de Baal e também diante do seu povo, ele deixou muito claro. Ele disse: até quando vocês ficarão trilhando entre dois caminhos? Escolham de uma vez por todas a quem vocês querem seguir, se é a Deus ou se é Baal. E sabe, quando aqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal tomaram a decisão de seguir a Deus, é como se eles estivessem tomando essa decisão de ir para um nível mais profundo. E é isso que o Senhor tem trazido à nossa geração também. O diabo não brinca de ser diabo, o mundo não brinca de ser mundo, e a gente tem visto uma influência avassaladora das trevas sobre a nossa juventude, sobre as famílias, sobre os princípios cristãos. E você quer saber de uma coisa? Nós não venceremos se a nossa posição for uma posição mediana. As casas que prevalecerão são as casas que tomarão decisões radicais. Serviremos ao Senhor independente das circunstâncias. E eu quero motivar o seu coração essa manhã. Essa palavra que o pastor Fabiano trouxe é muito oportuna. Esse tempo que nós estamos vivendo como igreja é muito oportuno. Você não pode olhar para isso que nós estamos vivendo hoje e permitir que você e o seu coração e a sua casa e a sua família fique distante disso. A palavra, a bênção, a unção é para a igreja toda, não é para algumas pessoas. É para você, é para a sua família. Agarre-se a ela hoje. Agarre-se a essa oportunidade. Tome decisões radicais pela sua casa, pela sua família. Decida não ficar mais em cima do muro. Decida não ser mais um crente morno. Decida não ser mais uma pessoa mais ou menos espiritual. Entregue verdadeiramente, profundamente. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E você sim vai ver a bênção do Senhor sendo estabelecendo não só sobre a sua vida, mas sobre a tua geração, sobre os filhos e sobre os filhos dos nossos filhos. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe. Podemos orar? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela direção que veio do alto. Obrigado porque esse fogo que está em nosso meio, Pai, nós cremos que ele é provisão do Senhor. E nós cremos que ele não vai se apagar, Senhor. É um fogo que começou para incendiar os nossos corações, as nossas casas, as nossas famílias. Sim, Senhor, restaura a posição sacerdotal. Restaura, Senhor, a posição de autoridade nos lares.
Restaura, Pai, a figura paterna, a figura materna, Senhor. Restaura a posição de homem e de mulher de Deus em nossas casas, para que possamos prover o melhor para os nossos filhos, para que possamos apontar para o caminho santo, o caminho da obediência, o caminho da submissão à Tua palavra, e viveremos sim, Senhor, um tempo de avivamento, onde todas as Tuas promessas se cumprirão. Pai, obrigado por essa manhã, e eu declaro, Pai, um domingo abençoado sobre o Teu povo, mais que um domingo abençoado, uma semana, um mês, um ano, Senhor, toda a provisão do Senhor sobre a casa e sobre a vida dos Teus filhos. Nós adoramos o Senhor, seja entronizado essa manhã, em nome de Jesus, amém, querido. Dê o teu melhor aplauso ao Senhor, declare a Ele, a Jesus.